Começa agora o Vila Talks, o podcast de empreendedorismo, marketing, brand e desenvolvimento pessoal. Eu sou o Rodrigo Villa, publicitário e especialista em criação de marcas, e ao meu lado está a minha boneca, host desse podcast, Vanessa Yamamoto. Olá, bom dia, gente. Um prazer mais uma vez estar aqui, né? E hoje com um convidado muito especial. Eu sou a Vanessa, empreendedora, né, da Dui e da Dui Pet, e quero falar um pouquinho sobre o nosso convidado querido que está aqui, que empreende há mais de 30 anos, tá? Desenvolvendo pessoas com uma metodologia muito bacana, que é o Mastermind, né? Focado, baseado no Napoleon Hill. Seja muito bem-vindo, o nosso querido Marcos Fernando. Por favor, se apresente, seja muito bem-vindo e agradecemos muito já ter aceitado, né, o nosso convite. Bom dia, Rodrigo, Vanessa, pessoal que acompanha o Vila Talks. É uma honra incrível estar aqui com vocês. E falar sobre empreendedorismo é falar sobre aquilo que eu tenho paixão por estudar, que é a vida do empresário, que é o comportamento do empresário, o desempenho do empresário e mais é falar sobre a minha história. Porque eu sempre fui uma pessoa que acreditei que os resultados daquilo que eu produzo na minha vida são responsabilidade do meu empenho, do meu envolvimento, da minha determinação, do meu foco. Ou seja, eu nem sabia disso aos 17, 18 anos de idade, mas na minha cabeça eu já queria empreender. Ou seja, né, já sabia o que era autorresponsabilidade. Exatamente, autorresponsabilidade. Muito bom. O Marcos vai passar muitos ensinamentos, ferramentas que você pode aplicar no dia a dia dos seus negócios, na sua vida pessoal, para você ter uma maior performance e resultado nos negócios, né, Marcos? Exato, Rodrigo. Vamos fazer um bate-papo descontraído, gostoso, e eu espero que ao final dessa nossa experiência, quem está lá nos acompanhando os podcasts, possa ter crescido, possa ter se desenvolvido, possa ter aproveitado esse conteúdo da melhor maneira, que é aquilo que a gente já faz em sala e que a gente faz com tanto amor e expectativa de que o nosso cliente da Mastermind de Treinamentos, da Fundação Napoleon Hill, verdadeiramente aproveite aquilo que ele foi buscar dentro das nossas salas. Exatamente. Eu sou a prova. E antes, né, Rodrigo, de começarmos, acho que vocês estão vendo aqui, já soltamos um pouquinho nos bastidores, estamos apreciando, né, um delicioso Bless Green, que é um produto maravilhoso, que depois o Rodrigo vai falar um pouquinho. Eu espero que você, que antes de tudo, nós estávamos falando quanto é importante a alta performance, cuidar da mente sã, né, da espiritualidade e nutrir o corpo. E o Marcos, né, faz isso com muita maestria, e o Rodrigo, né, ofereceu aqui pra gente começar o dia agora com o Bless Green, né, querido? Exato, o Bless Green é um novo suplemento, um suco verde, mais considerado como um superfood, porque durante o dia a dia, correria, a gente acaba não se alimentando bem, né? Não conseguimos suprir todos os nossos nutrientes, vitaminas. Então, o Bless Green, ele veio para trazer mais saúde para o seu dia a dia, mais energia e o principal, né, proteger o sistema imunológico. Dentro aqui temos clorela, espirulina, maçã, cúrcuma, ingredientes naturais mesmo, 100% plant-based, que veio para trazer mais energia no seu dia a dia, pessoal. Em breve lançamento, aguardem. E a pergunta, né, que a gente precisa saber, está aprovado? Aprovadíssimo. Saúde para o pessoal que está nos acompanhando. Um golinho aqui de Bless Green. Bless Green, né? E aí, gente, começamos agora, tá? Querendo saber, assim, de verdade, a sua autoapresentação. Quem é Marcos Fernando? Vanessa, obrigado pela oportunidade de falar da minha essência. Eu sou filho de uma professora, depois diretora de escola, e um caminhoneiro. Olha! E eu sou apaixonado por caminhões, e eu falo isso dentro de sala, né? E às vezes eu escuto aqueles tremião enormes, Mercedes, Scania, Volvo, e que são as grandes marcas que produzem os cavalos mecânicos no Brasil, Iveco, e vindo às vezes lá com um ronco diferente, eu falo, tem gosto de infância isso para mim, porque eu adorava viajar com meu pai. E quando eu terminei o ensino médio, eu falei com meu pai, deixa eu viajar com o senhor. A gente passa um ano viajando juntos, revezando. Então hoje a carreta que roda 12 horas, ela pode passar a rodar 20. A gente vai se revezando, para pouquíssimo para dormir, porque enquanto um dorme, outro trabalha,
E no final de um ano nós temos 2 ou 3. E no final de 5, 10 anos nós seremos a maior transportadora da cidade. Ou seja, empreendendo desde já, cedo, né? com essa Com visão. 17, 18 anos, assim, o nível de ousadia, né? Falar isso pro meu pai virou para mim e falou, olha, tá ótimo, mas vai fazer faculdade porque eu criei os meus filhos viajando e eu penso que para você ser um bom pai de família, seria melhor se você estivesse em casa. Oh. Né? Independente Ele falou, do eu que- gostaria, talvez ele falou da vontade dele, né? Que ele gostaria de ter estado mais tempo com a gente. E ele sentiu falta disso, então falou da falta dele e da visão dele e como isso poderia ser bom para mim. Enfim, eu fiz faculdade, comecei em engenharia, terminei matemática e nessa jornada eu me envolvi com a docência em pré-vestibular e tal e queria ser professor, então eu venho falando em público desde os 20 anos de idade. Eu tô com 53, faz 30 anos. As pessoas falam, nossa, mas você fala bem em público. Sim, mas eu tô treinando, tive muitas cobaias ao longo do tempo, né? Dentro de sala de aula, então são 33 anos na frente de uma sala. E nessa minha experiência, alguém entrou na sala, sala dos professores e falou assim, você tem perfil para ser o dono da escola. Uau. Então, você não quer vir com a gente? Você tem dinheiro para fazer investimento? E naquela oportunidade, eu juntei tudo que eu tinha e o que eu não tinha, emprestei aquilo que eu não tinha e entrei naquela sociedade para a gente transformar aquele pré-vestibular que eu trabalhava num colégio. E um ano depois, a escola estava paga, as contas estavam pagas, o dinheiro estava entrando, a gente estava fazendo o negócio crescer. E eu fiz PAP pela primeira vez, não. Eu fiz PAP antes disso, com 17, 18 anos, eu já fiz PAP. Porta em porta, né? Mas ali eu fiz PAP para vender matrícula de escola. Eu andava na rua mesmo e entrava nos estabelecimentos comerciais e convidava o comerciante a conhecer a escola, a matricular o filho. Eu queria saber se tinha filho, se não tinha filho. E transformei a venda de matrícula numa venda ativa, porque você escuta falar de venda ativa de matrícula para a escola de inglês, para a escola de informática, para curso profissionalizante, Microlins, WhatsApp, Wizard. A gente sabe que essas marcas colocam as pessoas num movimento ativo na rua, né? Mas eu comecei a fazer isso lá há 29 anos atrás, 30 anos atrás, com matrículas de colégio. Porque eu entendi que era uma maneira de trazer o cliente. Quem é o meu público-alvo? Qual é o perfil do meu público-alvo? Quem é que tem filho em idade escolar? Esse cara tem condição de pagar? Então eu vou buscar ele dentro do local de trabalho dele. E aí acabou acontecendo uma coisa, porque eu fiquei nessa jornada 10 anos. E 10 anos nessa jornada eu comecei a liderar grandes equipes, eu comecei a montar negócios que caminhavam em torno do... Eu cheguei a ter 3 escolas em 3 cidades diferentes. Ser acionista de 3 escolas em 3 cidades diferentes. E eu comecei a perceber que eu tinha negócios que transitavam em torno da educação. Então, o meu negócio não era educação ali. O meu negócio era negócio. Fazer negócios. Então, qual foi a ficha que caiu para mim? Que eu era um homem de negócios, eu não tinha que ser um professor. Eu deixei de ser professor para ser um homem de negócios. E aí, coisa curiosa, eu estava educando as crianças e percebendo o quê? Né, dentro da escola, do ambiente escolar. Que o pai, que era empresário, talvez estivesse precisando de algumas outras coisas além daquilo que a gente oferecia para o filho dele. A criança, pelo comportamento dela e o comportamento do pai dentro da escola, eu percebi que esse pai, que era empresário, podia estar deixando lacunas dentro da empresa dele. Entendi. Então, para poder liderar a equipe, fui me formar, e aí eu tive contato com a Mastermind de treinamentos pela primeira vez. Eu fui ler Napoleão Hill, depois de uma crise de hipertensão lá em 2003. Eu descobri que eu tinha hipertensão crônica, e aí eu fui ler Napoleão Hill. E aí entendi que estava dentro da minha mente. Hoje eu trago a minha pressão numa perspectiva completamente controlada, porque eu entendi que a minha mente pode controlar isso também. E Napoleão Hill, né, gente, é incrível. É algo que eu também sempre, quando alguém me pergunta, assim, um livro, eu sempre falo, comece com Napoleão Hill. É a e base esse de pra tudo. você é a base de Comece tudo, né? com quem pensa e enriquece. Esse livro... Isso. Aqui. Comece com quem pensa e enriquece. E por que Napoleão Hill? Porque nós, né, somos aqui bem Napoleão Hill lovers, né, seguidores, temos muitos livros. O Rodrigo está, né, uma prova social
no curso, né, no desenvolvimento Mastermind do Lean. Mastermind Lean. Mas eu gostaria de saber, assim, o porquê para as pessoas que estão vendo, escutam tanto agora, um pouco mais de Napoleão Hill, mas por que o Napoleão Hill? Exato, porque eu fui visitar um cliente quando eu tinha lá o colégio, e aí sentei, comecei a conversar com ele, ele falou, professor, isso aqui tem sua cara. E me mostrou a Lei do Triunfo, que estava em cima da mesa dele. E aí, quando eu comecei a ler, eu comprei, e eu comecei a ler, falei, mas isso aqui faz muito sentido. E eu comecei a entender. A 8ª lei, por exemplo, o autocontrole, que era o que me faltava. Por que eu perdia pessoas na minha gestão de equipe? Porque eu, como líder, não entendia que o controle do comportamento delas estava na minha mão. Então... e aí fica aqui a primeira dica para você que empreende, para você que lidera. Você reclama da tua equipe, o problema está em você. Uau! Porque foi você que contratou. Direto. Ou foi você que treinou. Então, se você contrata errado, se você treina errado, depois você vai ter a pessoa fazendo errado e fica aí sentado reclamando da tua equipe, reclamando da performance dos teus colaboradores. Porque o fulano faz, porque o fulano não é bom, porque o fulano não tem performance. Mas por que o fulano não tem performance? Porque você é líder ou contratou errado. Mas foi o meu RH que selecionou. Então, você selecionou errado o teu RH. Exatamente. Então, não existe... Assim, pessoas preocupadas em dar desculpas não são boas em mais nada. Mais um corte importante. Sensacional. Então, se você está aí sentado, olhando para a tua equipe, dizendo que porque o fulano não dá, porque o Beltrano não dá, então é você que está com problema. É você que selecionou errado, você que treinou errado, você que não corrigiu a postura, você que não criou cultura organizacional. Então, as pessoas têm um comportamento... E a cultura organizacional, como é que você mede a cultura de um empreendimento? Não é no que as pessoas fazem de certo, é no que elas fazem de errado. A cultura está na exceção, não está na regra. E mais uma vez, né, que você começou, né, no início, né, falando sobre a autorresponsabilidade, né, Sim. que é um dos fatores mais importantes para um empreendedor, né, tanto que tem uma empresa, um profissional liberal, é você realmente assumir para si os resultados que praticamente são da sua vida, né, porque nós hoje, principalmente no mundo que estamos vivendo hoje, onde as pessoas querem achar um culpado. O ser humano sempre quer achar o culpado. Para os fracassos, né? Ô Vanessa, nós somos da raça adâmica. Nós somos filhos de Adão. Verdade, então já... Teoricamente, assim, para quem é criacionista, nós somos todos feitos pela massa do barro e descendemos da raça de Adão. Sim. E aí Adão foi o primeiro ser humano que habitou o planeta, junto com a sua esposa Eva. E aí, um belo dia, eles estão no Jardim do Éden, Deus chama os dois. E depois eu vou voltar na história que eu comecei, tá? Desculpe. Só pra... O papo é tão bom que a gente vai de A a Z. Um gancho. Um aposto aqui, mas não vou voltar na frase principal. E aí, Deus chama Adão e Adão demora para vir. Adão, cadê você? Adão, cadê você? E Adão vem, né? Uhum. E como todo pai que conversa com o filho todo dia, Deus queria conversar com o filho dele. E aí o filho escapou e falou, pai, eu demorei porque eu estava nu. Mas como é que você estava nu? Eu não te dei a consciência da nudez, então você comeu do fruto da árvore da sabedoria. Você me desobedeceu. E eu penso que o problema da humanidade com Deus não repousou sobre a desobediência. Isso é a minha forma de pensar. Eu não quero contrariar nenhum teólogo que possa nos assistir aqui, nos acompanhar. Mas eu penso que repousou sobre o comportamento de Adão na sequência. Porque quando o pai cobrou o que ele falou... não fui eu que comi, foi a Eva que me deu. Ele transferiu, né? E Eva, peraí, você deu isso aqui pra ele? Não, mas foi a serpente. Então, tanto Adão quanto Eva deram desculpas. Cadê a autorresponsabilidade? Então, o primeiro ser humano, o reset da humanidade... começa com o ser humano dando desculpas. Ou seja, desde o início, então, o ser humano já tem esse comportamento e acaba replicando. Sim, e aí... No dia a dia você vê também, né, que as pessoas contam muito historinhas na mente. Não fiz isso por causa daquilo, né? Sempre criam empecilhos e nunca assumem realmente essa culpa. Então... E assim, a gente pode não ter terminado algo que a gente se comprometeu a terminar e é tolerável isso dentro da empresa? Depende. Depende do combinado, depende da cultura organizacional, depende do que o líder alinhou com os seus colaboradores, depende do modelo de comportamento do líder quando a equipe não faz, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem uma... O Abílio Diniz diz que aliás é um grande espelho de líder, né? Ele diz que as justificativas nem as válidas serão aceitas. Ou seja,
Não me dá desculpa. Você não Exatamente. terminou, não fez? Então realinha a data para quando você vai entregar. Mas entrega. Isso é uma coisa. Agora falar, porque eu não fiz, porque o fulano... Então, eu sempre digo isso no treinamento. Aham. As pessoas que falam, mas é que, Uhum. só que... O que elas estão fazendo? Eu não sei a frase que vem depois, mas eu sei que com certeza será uma historinha para justificar um resultado não construído. E automaticamente já bloqueia a outra pessoa de querer saber o assunto, né? Porque já sabe que vai vir Mas uma é que o história. fulano... Pronto, já deu desculpa. Já vem aí então pega a caixa de lenço porque você vai chorar agora, né? E aí volto lá na história. Aí eu li Napoleão Hill, fiquei apaixonado pelo texto e aparece uma pessoa, sei lá, um ano depois, alguns meses depois, de terno e gravata, não me lembro, de terno e gravata na minha empresa e diz assim, olha, eu sou representante da Fundação Napoleão Hill e você foi indicado para conhecer os nossos treinamentos. Posso te apresentar? Falei, claro. Eu não sei o que você vai me apresentar, mas pega seu talão de contrato e pode preencher porque eu vou estar na sala. Se é Napoleão Hill, eu vou estar na sala. Então, eu sou apaixonado por Napoleão Hill. E isso data de 2003. Então, agora, em 2023, tem 20 anos que eu tive contato com a literatura de Napoleão Hill pela primeira vez. E quisera eu ter contato com 18. E isso também, um parênteses, mesmo. né, é muito importante porque muitas pessoas imaginam que nós, né, a gente vê pessoas de sucesso, imagina que a pessoa já está pronta e não vê que tem todo esse tempo de preparo. Você Construção. falando, a construção, você falando 20 anos, 30 anos empreendendo. Então, e é o que nós estávamos falando nos bastidores, né, a importância de você detectar o que precisamos, né, lapidar, melhorar e ter esse tempo de preparo, né? Então, isso também é muito importante porque a gente vive hoje num mundo de muita comparação, né? A gente olha cases de sucesso, faz aquela desconstrução e pensa, gente, parece que foi que ele começou assim, já tá com sucesso. E não vê essa trajetória árdua, né, do desenvolvimento, de você primeiro ter o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, né, você buscar conhecimento, né? Então, tanto que esse curso do Mastermind, que é um pouquinho do que o Rodrigo, né, divide comigo em casa, ele fala o quanto é bom, né, Rodrigo, desenvolver muitas coisas, porque você, por exemplo, né, você é um super empreendedor, você é um designer, né, um publicitário maravilhoso, só que você viu também que você precisa desenvolver outros pilares, né? Sensacional, isso mesmo. Eu já venho nessa busca de autodesenvolvimento por muitos anos, por conta própria, sem ter um mentor, sem ter um treinamento. E com o Mastermind eu senti que você tem ferramentas, você tem instruções para você se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor. Porque para ter sucesso na vida você tem que trabalhar todos os pilares, né? É a roda da vida. E eu acabei desenvolvendo algumas no início e a parte do desenvolvimento eu estou em processo. Então está me ajudando bastante a ter resultados, né? Essa questão de ser líder, a parte de vendas também, que é o treinamento que eu quero fazer, porque é uma habilidade que a gente não nasce com ela, a gente tem que desenvolver, aprender. Então eu vejo que realmente a pessoa tem que buscar, né, sempre fazer o melhor e se O desenvolver. Marcos está orgulhoso porque fez um merchan aqui, né? Primeiro que eu Natural. gostei do merchan. Natural, né? Hoje de manhã eu escutava o João Apolinário falando sobre isso, né? Inteligente. Polishop, Aham. uma tremenda de uma cabeça. Ele dizendo assim, olha, qual é a característica mais importante para um líder? Para você ser um CEO de uma empresa, ser um alto executivo de uma empresa. E ele falou assim, eu enxergo a minha organização e entendo que tudo, em todos os departamentos, repousa sobre as vendas. Então, como é que eu posso ser um executivo financeiro de alto nível de decisão se eu não entendo a importância do departamento de marketing e vendas? Como é que eu posso ser um executivo de alto padrão se eu não entendo a força que as vendas colocam dentro da empresa? Porque venda é o coração da empresa. Né? Exatamente. Venda o que envia sangue com oxigênio para todos os órgãos e todos os outros departamentos é o coração. Realmente. E é o dinheiro das vendas que azeita todos os departamentos. Esse produto aqui é maravilhoso e eu adorei. O Bless Green é fenomenal. Agora, se eu não tiver uma boa equipe de vendas colocando esse produto aonde ele tem que chegar, não adianta eu apertar 1 milhão de botões dentro da fábrica para fazer a produção andar. E isso é importantíssimo, porque até na minha trajetória, né, de gestora, na equipe mesmo, muitas vezes eu ouvia isso. Gente, mas eu sou financeira, eu não preciso vender. Eu vou ser fotógrafa, eu não preciso vender. Aí que eu sempre
E concordo completamente com você que tudo é venda, porque você tem que saber se vender, vender o seu produto, vender a sua arte, vender a sua planilha, a sua metodologia. E tanto, né, profissionais liberais como empresas. E casando com isso que estamos conversando, eu quero saber de verdade. É possível? Porque vendo você lá, né, andando com seu pai já no caminhão, a gente já via que já tem o instinto e o espírito nato de liderança, de visão, de vendas, de comunicação. Mas você que está sempre no dia a dia em contato com pessoas, lapidando pessoas, é possível transformar qualquer pessoa, eu digo, de qualquer nicho, ramo, num bom vendedor? Vanessa, eu já elogiei a primeira pergunta, então agora a segunda me faltam adjetivos. Que maravilha. A pergunta é incrível, porque existe uma falácia, uma crença do mercado, que é uma crença absolutamente limitante, de que vendedores e líderes nascem prontos. Tem uma história muito curiosa, diz que chegou um ônibus de turismo numa empresa, numa cidade do interior da Itália. E aí desceu lá, né, o mega investidor de Manhattan do ônibus. E para querer ser snob com um idoso que estava sentado ali acompanhando o movimento. E nas vilas do interior da Itália tem muito isso, né? Tem muitos idosos e o pessoal com uma idade mais avançada, mas que tem uma cultura e uma mente incrível. São conhecedores da vida, né? E aí... Aliás, se a gente tiver mais tempo para investir nos idosos e ouvir como é que funciona essa sabedoria, essa cultura que eles trazem, a gente vai ganhar muita coisa, porque as histórias são fenomenais. Todo mundo tem uma boa história de vida para contar, né? E aí ele vai lá e pergunta assim para esse idoso. Aqui nessa cidadezinha do interior da Itália, nasceram líderes? Nascem líderes? E ele diz, não. Aqui só nasceram crianças. Mas muitas delas se tornaram líderes incríveis. Se tornaram. Líderes incríveis. Porque líderes são construídos. Vendedores são construídos. E aí vamos falar de uma coisa que é fenomenal, que é a questão dos soft skills, das competências comportamentais. Porque venda é uma competência comportamental. Ah, mas eu tenho que ter uma competência técnica. Sim, mas todas elas são ensinadas e todas elas são treináveis. Eu gosto de dizer isso. Neymar é um excelente jogador que tem um talento fenomenal. Mas Cristiano Ronaldo é muito mais disciplinado e muito mais treinado do que ele. Por isso tem resultados ainda maiores. Por isso os resultados são extraordinários. E tem uma frase que fala, primeiramente a pessoa vai comprar, né, quem que está apresentando, né? Em poucos segundos ela consegue fazer uma leitura se realmente aquela pessoa vai ter capacidade de entregar. Então a parte do soft skill, o comportamento são os fatores importantes. Junto com as ferramentas, o negócio deslanche e dá tudo certo, né? Exatamente. Um parênteses também, né? Porque aqui estamos, né, um pouco mais, né, familiarizados com a palavra, né, soft skill. Eu queria que vocês dois, tanto na parte de marketing como na parte de venda, informação de pessoas, resumisse, né, os critérios, o que são, né, os soft skills, por favor. Vamos lá, Marcos, pode começar com esse ensinamento. O que nós chamamos de soft skills? Competências comportamentais. Então, habilidade de resolver problemas, criatividade, gestão de conflito, comunicação, relacionamentos estratégicos, visão de longo prazo, ferramentas para traçar metas, definir objetivos de curto, médio, curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Tudo isso são competências que são desenvolvidas. E aí a gente pega essas competências e tem que trazê-las para dentro do mercado profissional, dando suporte a elas, o exercício delas com a inteligência emocional. Então, como é que se constrói um grande líder? Como é que se constrói um grande vendedor? Napoleão Hill, aqui nessa obra incrível, e eu recomendo que se você não leu, você tem que ler. Sim. Porque se você é empreendedor, se você é líder e não conhece Quem Pensa Enriquece, me desculpe. Está atrasado. Está atrasado. Está atrasado. Quem Pensa Enriquece é o livro mais lido no mundo nos negócios nos últimos 50 anos e faz parte dos 10 livros mais lidos da humanidade nos últimos 50 anos.
Sim, Então ele tá na mesma lista em que habitam os livros de natureza religiosa. Gente, ele é A Bíblia- transformador. A Bíblia Sagrada, inclusive, aliás, que está aqui do lado. Por favor. Posso? Pode. Com licença. Opa! Então, tá, a Bíblia Sagrada é o primeiro dos livros mais lidos no mundo. E o Quem Pensa Enriquece, ele habita, ele transita aí entre oitavo, nono, décimo a 50 anos. Porque ele é a Bíblia do empreendedorismo. Eu abri numa página aqui, ocasionalmente marcada, e eu não sei por que essa página estava marcada, mas eu sei que me chamou a atenção. E olha que texto incrível. O meio radiofônico é outro celeiro de milionários que, já que falta lá gente imaginativa, vai ganhar dinheiro quem descobrir ou criar novos e mais úteis programas de rádio que possibilitem um melhor aproveitamento por parte dos ouvintes. Olha que frase incrível. Você vai dizer, mas... É atemporal, porque esse livro foi escrito em 1937, nós estamos em 2023, e hoje quem conseguiu encontrar, não dos canais radiofônicos e do rádio mais, mas quem conseguiu encontrar caminho na internet, usar a internet para ensinar, para treinar, para vender, de maneira que os internautas fiquem interessados, aliás, é isso que nós estamos fazendo aqui, dando vazão para esse canal, são pessoas que têm sucesso. Verdade. São pessoas que têm sucesso, então, atualíssimo. E aí ele fala do que aqui? Desenvolvimento de competências de comportamento. Ele traz aqui 30 motivos de fracasso. 55 álibis ou desculpas que as pessoas mais dão lá, o Adãozinho interno de cada um. E aí quando você vai ler, você fala, nossa, mas essa frase fala comigo. Não, e ela fala com você sensacional. 80 anos depois que o livro foi escrito, 90. Então a gente pode parar para analisar que a gente... tem uma inspiração divina, né, nesses livros, Napoleão Hill, né? Foi todo um estudo que ele fez com Andrew Carnegie, né, os ensinamentos, os aprendizados dele no dia a dia, mas muitos princípios você encontra na Bíblia, que foram traduzidos de outra forma, né? Fala na parte de investimento, finanças, tem Salomão, que já cita, parte de comportamentos. Então eu vejo que é algo divino mesmo, todos os livros, né, do Napoleão Hill, E é o esse que é essencial. a gente fala, falando na Bíblia, né? Jesus, inspirador, o que ele sabia muito? Se vender o evangelho, os ensinamentos, saber, né, como realmente vender algo que as pessoas não conseguiam ver, tocar, né, e simplesmente sentir. Então a venda é algo muito nato, porque a gente vem também nessa coisa de crença limitante, né, que a pessoa imagina, nossa, ser vendedor, aquela crença limitante, olha, meu filho é bom, mas ele pode ser um vendedor, né? A pessoa imaginar assim que é uma profissão sempre vista de um jeito mais pejorativo e não um profissional de vendas. Né? Muitas pessoas nunca se prepararam para vender, porque sempre também imaginaram que vender era algo assim pejorativo, que eu posso estar sendo invadindo, e não de um jeito assim, como vender, mostrar o seu produto, o seu serviço de um jeito inteligente, né, criativo, levando uma certa experiência, né, que hoje o foco da venda é levar uma experiência, seja num produto, num serviço. Durante muito tempo as pessoas vinham a venda, o vendedor, de um jeito muito pejorativo, né? E isso eu acredito que você consegue desmistificar bastante na cabeça, nas crenças limitantes, né? Nessa, a gente tem na sociedade brasileira aquela ideia de que o vendedor incomoda, isso é uma crença imperante. Então, uma das grandes barreiras, eu vou voltar em Napoleão Hill aqui, por que eu citei o livro? Porque ele fala de 6 medos essenciais que todo ser humano carrega. Morte, doença, velhice. Esse eu vou tirar do nosso bate-papo, porque... Aliás, nós estamos tomando aqui o Bless Green, exatamente porque a gente quer prevenir essas 3 coisas, né? Olha, então, aqui tá vendo? no Já consumo do marketing. aqui no consumo de produtos de alto valor agregado para a saúde, de proteção imunológica, você está cuidando do quê? Desses 3 medos. Saúde, velhice e doença. Agora, eu vou pegar, e é natural que o ser humano faça isso. Eu faço coisas preventivas para minha saúde o tempo todo. Então, eu faço terapias alternativas, e não vou citar aqui quais são, mas faço atividade física, cuido da minha alimentação. Por quê? Eu quero viver mais com saúde, eu quero ter uma vida que me permita cumprir meu propósito, até que, como Oscar Niemeyer, né? Morreu na cama do hospital com 104 anos trabalhando. Assim, é para poucos, né? Uma longevidade. E eu tenho que olhar isso, longevidade com qualidade. Isso. Né? Isso é fundamental. Agora eu vou para os outros 3 medos. Medo da perda do amor, ou o que eu chamaria de medo da rejeição.
Medo da crítica e medo da pobreza, que é o que nós tratamos dentro das nossas salas. O que é que o vendedor sente quando ele pega o telefone para ligar para um cliente? Ele tem que lidar com o medo da rejeição. E o medo da rejeição, ele é um medo que causa dor física. Faz um ensaio aqui, um esboço. Pensem em você e o Rodrigo terminando o relacionamento de vocês. Que triste. Eu já tô começando a ficar triste. Isso causa sensações físicas desagradáveis. Psicossomáticos, né? Porque muitas doenças são isso. psicossomáticas, né? E aí o vendedor tem que pegar o telefone, escutar 10 nãos no dia. Ou 10 portas fechadas 10 no seu portas tempo, fechadas. né? Que batia. Então, no meu caso, de malinha em malinha, né, Rodrigo? E aí a gente ouvir que a gente está incomodando. Exatamente. Então, é natural que no começo ele sinta esta dificuldade. E aí entra soft skills de novo, uma competência comportamental que é a resiliência. Que se eu desenvolvo resiliência, eu resisto à frustração. O que é resiliência? É a capacidade de você se deformar por aquilo, tomar a pancada, né? Absorver a pancada, então você sente a deformação e volta para o estado original. E ressignificar todas essas pancadas, né? Então, se eu ressignifico o meu não, o que eu entendi? No começo da minha trajetória com venda de matrícula, que eu entendi. Eu comecei a vender matrícula lá, mas eu estou vendendo matrícula até hoje, porque quem coloca o meu participante na minha sala sou eu. Então, quando eu vou para dentro da sala treinar vendedores, eu estou falando daquilo que eu aprendi no couro. Eu estou falando da chicotada que eu tomei no meu lombo. Não é teoria. Então, não é uma teoria. Eu aprendi a teoria com a Fundação Napoleon Hill, eu entrego a teoria que a Fundação traz, mas com as minhas histórias, as histórias dos meus clientes, as histórias dos negócios em que eu entro, porque eu ensino sobre negócios, então eu tenho que aprender sobre negócios. Mas então eu volto lá. Aí, a gente tem que desenvolver essa coragem de lidar com o medo da rejeição na pele. Isso é resiliência, você tem que se colocar de volta. Porque inteiro. Porque o que eu entendi? No meu funil eu tinha 10 visitas para 3 conversões no começo. Então, se eu vou visitar 10 para fazer 3 matrículas, o primeiro não, ele só faz parte do primeiro sim, que virá depois da 7ª visita. Dá para aguentar 7 nãos. E se eu tomei 10 nãos hoje? Aí eu jogo isso na média de amanhã, vão ser 20 para 6. E eu vou trabalhar até o 14º não, entendendo que o 15º dos 2 dias vai ser um sim. E isso me dá força e me alimenta para lidar com essa capacidade de voltar para o estado original. Uau. Então, se eu não tenho inteligência emocional para suportar o não, para lidar com a crítica, com a rejeição, automaticamente como é que eu vou estar preparado para contornar a objeção? Como é que eu vou estar preparado para negociar? A gente não chega lá, porque e a gente treina a estrutura do processo de vendas como o que eu chamo de ciclo da venda. É um passo a passo, né? Para eu poder desenhar o meu produto na cabeça. Tem um livro incrível de Napoleão chamado Método de Vendas, que é muito bom, muito bom. E nesse método de vendas a gente explica esse processo. Então, se eu estou criando um processo na cabeça do meu cliente, eu tenho compaixão, para não dizer dó, do vendedor que acha que tem que chegar vendendo. Porque ele não entendeu. Ele quer entubar o cliente com o produto dele. Está errado. E ele está errado mesmo, e eu provo isso. Eu não estou falando isso de orelhada. É um processo. Eu estou criando um processo na cabeça do meu cliente. Antes de entregar a solução para curar a dor que ele tem, ou para curar a dificuldade que ele tem, ou resolver o problema que o meu cliente traz, eu tenho que educá-lo em relação ao meu produto. Tenho que educá-lo em relação à minha solução. Eu não posso chegar vendendo. Sem conexão, né? A primeira coisa que o cliente compra é você. Se ele gostar de você, ele se abre para o que você vai vender depois. Mas eu tenho que educá-lo em relação ao que ele está trazendo, a dificuldade que ele tem, para poder mostrar que o meu produto pode ou não resolver o problema dele. Então, é um processo educacional. Tem todo esse processo, então, educacional, fazer o cliente querer comprar sem você vender, né? Você criar um cenário na mente dele, já utilizando o produto e vendo os benefícios que ele vai proporcionar na vida, né? Se ele não enxerga, Rodrigo, com clareza a dificuldade que ele tem, ele pode achar que qualquer produto cura a dor dele. E não é verdade. Se você vai num médico ruim,
E eu vou usar a medicina aqui porque eu penso que a medicina é um exemplo fenomenal. Você vai num médico ruim que quer resolver o teu problema em 5 minutos, ele pode te dar um remédio que você não vai nem entender para que serve. E aí você vai ficar indisciplinado na forma de tomar o remédio, porque você não entende o benefício claro que aquele remédio tem. Então a cura pode não ser tão boa porque você não está usando o remédio da forma que deveria, porque você não foi educado pelo médico. Outro dia tivemos um problema com o meu filho, precisei levar no médico. E a consulta durou 2 horas. Porque para poder falar com o meu filho daquilo que ia ser tratado, o médico foi nos educar em relação ao problema. Então meu filho ficou super seguro com a solução que o médico apresentou. Por quê? Ele está fazendo o tratamento direitinho. Por quê? Porque ele foi educado em relação àquilo. E nós, como vendedores, nós não somos mais do que solucionadores de problemas. Eu tenho que pegar o problema que o cliente traz, fazê-lo enxergar o problema com clareza. Tá, o problema é realmente esse. Não tem nada mais que você esteja perdendo de detalhe. Então, eu acabo me tornando um especialista em soluções. Mas o que é o especialista em solução se não é especialista na dor? Exatamente. E é bem esse exemplo, né? Porque eu também sou bem medicina lovers. Essa parte, né? Você fazer aquela anamnese, né? O briefing. O diagnóstico. O diagnóstico, entender a dor do cliente. Ter, né, total noção, conhecimento, né? Daquele problema. Depois mostrar, né? A solução e essa solução, quando a gente entregar, que pode ser um serviço ou um produto, levar a experiência, né? Isso. Para o cliente, que é o principal. E aí, fazendo um outro gancho agora também, que nos bastidores, né, nós vimos, e é uma coisa que eu friso muito aqui, que realmente, né, a oportunidade, ela tem que encontrar a gente preparado. E o vendedor, para mim, já um vendedor nato, ele já começa na sua autoapresentação pessoal. Desde o modo que você se veste, você se comporta, aquele aperto de mão, né? Que eu vejo que você tem um aperto de mão forte, o olhar no olho, né? O tom de voz, né? Literalmente o tom de voz. Mas muito também a forma como você se apresenta. Tanto que nós vimos aqui, né? O Marcos todo gato garoto, né? Com um terno bem alinhado, tudo mais. Preocupado, né? De um jeito natural, sutil, mas como a sua imagem vende. Então eu quero também desmistificar, porque antigamente, né? Até mesmo quando não se tinha tanta concorrência, a pessoa fala, não, eu sou boa, eu não preciso me preocupar com o meu cabelo, com o que eu visto, com o que eu falo, né? E hoje a gente vê que uma construção também de um bom vendedor tá muito nisso, né? Da sua apresentação pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, da importância de estar assim, preparado, né? Para vender, para se apresentar em público. Ótimo. Vamos separar as coisas, Vanessa? Sim, por favor. Essa pergunta, ela tem uma profundidade muito boa. Vamos lá. Primeira coisa. Você que está aí nos acompanhando, e vocês dois, super agradáveis aqui comigo, vocês já compraram algo apesar do vendedor? O vendedor é tão ruim, mas tão ruim, que no final você comprou porque você precisava mais do produto do que suportar aquela criatura que estava se colocando na tua frente? Quando não se tem concorrência, eu acho que você acaba até comprando apesar do vendedor, né? Eu já comprei apesar do vendedor. Eu já tive experiência que eu cheguei a falar pro vendedor, eu tô comprando porque eu preciso muito, porque se dependesse de você eu não tinha comprado. Exatamente. Então, quem é esta pessoa? Esta pessoa, o apesar de. Primeiro, ele não tem preparo, ele não entende do produto, ele não entende de gente, então ele não sabe tratar aquela pessoa que está ali na frente, que chegou até ele, que pode ser que ele procurou, ou que procurou por ele, tanto faz. E ele não entende de marketing pessoal. E por que eu digo isso? Porque eu já comprei coisas que eu nem precisava tanto por conta do vendedor. Ser atendido por aquela pessoa tão incrivelmente simpática, tão incrivelmente agradável, tão incrivelmente encantadora, que você fala, só o teu atendimento já me dá vontade de comprar. Reciprocidade, né? Você quer eu no treinamento de vendas, eu conto a história de um dos carros que eu comprei. O vendedor foi tão bom, mas tão bom, que ele fez o que Napoleão Hill fala, e eu
Lá em 2013, quando eu comprei esse carro, eu identifiquei isso nele, né? Falei, rapaz, você tem que ter frequentado uma das nossas salas, impossível. Você fez o nosso Mastermind de vendas de alto valor agregado. Porque ele conduziu de maneira que eu não tive objeções. Eu paguei com o maior gosto o carro, zero, com um sorriso no rosto. Por quê? Porque ele conduziu. E a forma que ele foi conduzindo foi tão sutil, suave e agradável que as objeções foram caindo sozinhas. Naturalmente. É naturalmente. Então, se você tem que ficar naquela disputa com o cliente, perceba, alguma coisa você construiu errado. Porque quando você terminar a tua apresentação, ele tem que dizer para você, eu quero comprar. E quais são objeções naturais? Quero comprar, mas eu não tenho a forma de pagamento que você está apresentando. Quero comprar, mas eu não estou com dinheiro no bolso agora. Quero comprar, mas eu não tenho tempo da forma que eu deveria precisar do tempo para poder desfrutar do produto. Quero comprar, mas tem alguma condição técnica. E está tudo bem. E isso você consegue esclarecer. Agora, o posicionamento dele tem que me fazer querer comprar. Então, por quê? Porque aquilo que eu falei há instantes. Tudo começa na postura do vendedor. Posicionamento. Não tem que ter discussão sobre traje, sobre roupa, sobre maquiagem, sobre perfume, sobre hálito, sobre cabelo. Essa discussão ela é irrelevante. Porque isso nem deveria existir. Eu falo sempre para os vendedores dentro de sala. Você vai atender o cliente com bafo de cigarro e de café? Mas que culpa que ele tem para ter que aguentar isso? Não é? Ninguém tem que suportar isso. Você gosta de fumar? Leva sempre uma balinha, um house. Você gosta de tomar o teu cafezinho? Bala, house depois. Isso aí são hábitos naturais que a pessoa já tem que fazer sem questionar. O teu cabelo tem que estar impecavelmente arrumado. A unha cortada, sabe? As mãos limpas. Você vai se apresentar com a unha suja. Né? Os dentes escovados, limpos, né? É natural. A mulher com a maquiagem bem feita, uma discreta, a roupa discreta, não vai vender com um decotão. E aí você vai ficar assim. Hoje. Não, você Estou discreta Rodrigo. hoje. Modéstia à parte, permissão. a Vanessa, acho que ela já fez alguns treinamentos mastermind aí. Mas ela tem tá noção preparada. clara de marketing pessoal, é isso. Porque o teu posicionamento não deixa dúvida. Aí a vendedor que atende bem, querido, amor, mas que amigo. Ah, é verdade, você contou em sala de aula, né, que você foi numa Florzinha. loja. Que é essa? Oi, amigo, vem aqui, vem. Não sou vou te teu apresentar, amigo, não sou teu bem, não sou teu querido, não sou. Então, assim, isso fere o posicionamento porque você força uma intimidade que não existe. Eu já atendi concessionária de carro em que a vendedora sabiamente, treinada por nós, depois veio compartilhar isso em sala, porque eu falo muito de posicionamento, ela trouxe um colega para ajudar na venda porque percebeu que a esposa do rapaz que estava comprando o carro era muito ciumenta. O que ela fez? Humildemente, deu uma tiradinha de time de campo, chamou um colega para ajudar e deixou ele terminar a venda, depois eles se alinharam quanto à comissão. Percebe que o ego tem que ser minimizado para a competência aparecer. Olha, gostei disso. O ego tem que ser minimizado para a competência. Sim. Porque o ego, ele afeta a inteligência emocional. E aí, se eu não tenho inteligência emocional bem posicionada, eu vou afetar o meu nível de competência. E eu vou me tornar incompetente. Então, quando a gente fala incompetente, isso não é ofensa. A incompetência é não conseguir colocar as minhas competências em prática ou me falta competência para resolver tal problema. E a inteligência emocional é um dos pilares aí que a gente percebe que É a tem base. a base, né? Bastante deficiência. As pessoas, qualquer coisa que acontece, já fica estressada, já leva pro lado pessoal, né? Não consegue entender a situação para contornar. Quanto de ego tem nisso, Rodrigo? Total. Então, olha É o a ego força do que completo. você está falando. Olha a força do que você está falando. É o ego. É. A pessoa que não consegue administrar o próprio ego, ela tem uma dificuldade grande de gerar resultado. E isso acontece no momento também da emoção, que a pessoa muitas vezes fica cega, não consegue enxergar. E tem pessoas que, mesmo passando um tempo depois, ela não consegue entender que realmente ela foi a culpada, ela errou, né, de não saber conduzir aquela situação. Pessoas resistentes e que não se conhecem. Você sabe, eu gostei do que você falou. Eu escutei uma das vendas que eu fazia uma vez. A pessoa olhou, fiz a apresentação toda, Fundação Napoleão Rio, tal, Mastermind de treinamentos, o treinamento, fiz a anamnese com ele para ele estar na sala, ele me permitiu fazer. Aí quando eu apresentei e coloquei o preço na mesa, ele virou para mim e falou assim, eu gostei do treinamento,
mas para mim não vale metade do que você está pedindo. E aí eu podia ter surtado, podia ter Chutado balde. tomado isso com o pessoal, bateu no meu fígado, o que é isso? Falei, ok. E eu posso entender? Faz uma pergunta, né? Eu tenho duas coisas que eu preciso te perguntar, e eu entendo que é natural a gente apresentar objeções, mas eu também escutava da minha avó que quem desdenha quer comprar. Então o senhor pode estar me falando isso porque o senhor está querendo comprar. Eu preciso entender uma coisa. Não, pode perguntar o que você quiser. E aí fiz algumas perguntas para ele, que quem quiser saber paga para estar na minha sala. Essa foi a primeira parte. E a segunda, eu falei para ele, olha, se eu te explicar por que vale o que eu estou pedindo, você assume o compromisso comigo de estar na sala? Ele falou, sim, se você provar para mim que realmente vale. E aí eu tive que ir lá, pegar na anamnese que ele fez, os motivos que fariam com que ele estivesse na sala, para provar que o treinamento retornaria financeiramente para o bolso dele, Certo. muito mais do que ele investir comigo. Agora, se eu trago aquilo para minha perspectiva emocional e deixo o meu ego prevalecer na conversa, você acha de verdade que eu teria condição de ter efetuado essa venda? Não teria. Dificilmente. Então, assim, não existe... O Napoleão Hill fala uma coisa, e é muito legal, eu quero levar isso para dentro da metodologia dele. O que é um método? Método é um caminho para a meta. Método é o caminho para o resultado. Aquele passo a passo ali. Toda vez que você cria um resultado, uma ideia de resultado, e a tua imaginação ela é fértil, né? Então, Opa. quase. Para a gente criar, imaginar uma possibilidade de resultado, tem que criar um caminho. E esse passo a passo é a criatividade que faz. É o nosso tal do planejamento estratégico, né? Então, Napoleão Hill fala uma coisa fenomenal. A associação de mentes mastermind, o que é isso? A criação de uma mente superior, a mente mestra. O que é isso? É a criação de um ambiente absolutamente harmônico, em que as pessoas, de maneira harmoniosa, organizada, elas lutam para a construção de um resultado que seja o objetivo maior e que vise o bem comum. Então, para nós, o conceito de liderança, liderar para Mastermind é conduzir pessoas de maneira harmoniosa para um objetivo bem definido que vise o bem comum. Se você pegar estrategicamente essas palavras, olha a palavra harmonia, o que significa isso. Vou pegar o Mastermind de Jesus, e não é à toa que esse podcast é o 12º. Depois a gente pode até falar dessa questão do número 12, por favor. Emblematicamente o que ele significa. Mas quando você vai lá e pega Jesus e os seus 12 apóstolos, ele tinha um Mastermind perfeito. Eles tinham um objetivo maior bem definido, que era qual? Evangelizar as pessoas e mostrar a salvação para o mundo. E o propósito foi tão bem criado e tão arraigado na cultura das pessoas, e você que está nos assistindo pode contestar historicamente a existência de Jesus. Eu deixo você super à vontade para essa discussão. E pode ter alguém que eventualmente questione, seja agnóstico, ateu, seja nos acompanhando, está tudo certo, eu respeito. Mas a minha questão é, quando sai lá da China um carro com um documento escrito 2023, os chineses não conheceram Jesus. Eles nem sabem quem é. Mas eles são obrigados a seguir um calendário cristão. Ou seja, 2023 anos depois, aqueles 12 apóstolos se transformaram em 3 bilhões de seguidores em torno do mundo. O cristianismo hoje é a maior filosofia de vida espiritual no mundo. E é exatamente isso que nós falamos de Jesus, né? Jesus, né,
Filho do Deus vivo, maravilhoso, nosso Cristo e Salvador, que aqui nós somos cristãos, né, com a glória de Deus. Mas assim, Jesus, o que ele era, né, gente? Ele já tinha um propósito, ele era um líder nato, mais uma vez, tinha uma metodologia, sabia Alinhou se as vender. mentes. Exatamente, lapidou pessoas, porque ele não veio, né, os apóstolos foram Não todas vieram prontos, pessoas, não isso. vieram prontos, eram todas pessoas que precisavam ser lapidadas. Ele era visionário, porque ele já via nesses apóstolos talentos, né, que muitas vezes eles mesmos não sabiam que tinham, e nem sabiam, não acreditavam. Após isso, ele criou uma metodologia, um tom de voz, o evangelho, e fez Posicionamento. e mesmo não estando aqui, os 12 levaram, né, a palavra de Jesus para muitas e milhões de pessoas, e mesmo os apóstolos não estando aqui, ele deixou uma metodologia maravilhosa, né, aqui que é a Bíblia também. E também, o que ele deixou? Realmente um legado, né? Ele deixou um tom de voz onde as pessoas instintivamente, espiritualmente, né, elas buscam. E fazendo também, né, mais um parênteses no que você fez, que numa entrevista, né, você sempre pergunta, não lógico, aqui a gente gosta muito da espiritualidade, mas você faz uma pergunta, qual é a sua religião? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, por quê? Que eu achei interessantíssimo, né? Vanessa, eu quero falar sobre isso e vamos falar. Ok. Eu posso voltar um pouco? Claro, por favor, Então, é porque a gente fica ansioso, quer falar tudo. Eu quero, né? eu quero ir lá marcar quero ir lá nos 12 apóstolos. Ok, vamos nos... Jesus criou um mastermind ali, certo? Objetivo principal bem definido, visando o bem comum e trabalhou de maneira harmoniosa. Ele tinha um plano espiritual que passava por um plano terrestre. Sim. E ele sabia já que ele estava chegando a hora, não é? Para que o objetivo terrestre, o celestial, o objetivo espiritual se cumprisse, ele precisava que alguém quebrasse o mastermind. E teve um ego ferido, que foi o ego do traidor. Sim. Porque ele pensou assim, pô, mas você me prometeu que você seria um rei. Mas você não tá querendo ser rei, você tá falando em ir pro outro... Outro Você reino. tá falando de reinar em outro reino. Meu reino não é desta terra. Não foi isso que ele falou para Judas? Exatamente. Judas, frustrado, deixou o seu ego prevalecer, foi lá e vendeu Jesus. Uhum. Então percebe como o ego quebra o mastermind? Uhum. Então é essa harmonia. Agora você imagina, e eu vou pegar todas as tuas falas sobre Jesus e vamos pensar assim, cultura organizacional. Todas as igrejas, por mais que... E eu não estou falando de plaquinha na porta. Uhum. Eu não estou falando de onde você foi batizado, qual delas você resolveu seguir. A gente sabe que as pessoas têm divergências em relação à doutrina. Mas todas elas têm uma sequência, uma cultura interna. Cada uma dessas organizações tem uma cultura. Existe um princípio de liderança que é seguido. Existem ideias que são vendidas. E olha como a ideia é vendida pela pessoa. Então, eu volto na história do vendedor. A primeira coisa que o vendedor tem que vender é a imagem dele. E aí fecha aquela questão do posicionamento. Porque você acabou de falar Jesus, a Bíblia, Jesus. Só que esse livro ele tem Antigo Testamento, que tem diversos livros, e Novo Testamento, que tem 4, mais as cartas. Uhum. Certo? Os Atos dos Apóstolos, enfim. Mas me explica. Não é? Quando a gente fala da Bíblia, a gente fala de Jesus. E curioso como a gente tem uma tendência a trazer o Novo Testamento com de maneira mais marcante do que o Antigo. Sim, faz sentido? Faz. E por que eu estou dizendo isso? Porque você comprou a pessoa de Jesus. O líder Jesus. Você entende? Então, quando o vendedor se coloca à frente do negócio e se vende primeiro, o negócio fica marcado pela pessoa. Ah, mas aí você personifica a venda. Mas eu estou falando de vendas consultivas, eu estou falando de vendas personificadas mesmo. O cliente, ele vai entrar na empresa. Você entra no movimento da fé por Jesus. Você permanece talvez por outras razões. Mas a porta de entrada é ele. Foi ele que te vendeu antes. Uhum. Faz sentido? E aí eu vou trazer isso para a questão da liderança e das vendas. Como a liderança dele foi uma liderança equilibrada, que considerava as pessoas. Para vender uma ideia, ele nunca enfiava a goela abaixo. Ele pegava o que a pessoa trazia. Então eu vou pegar a história da prostituta, da adúltera. Não é? Quando ele escreve na areia que atire a primeira pedra quem nunca pecou, antes ele ouviu o que ela tinha para dizer. Antes ele conversou com ela, ele negociou com ela o comportamento.
Entende? Então, o processo de vendas é um processo individualizado. Ouvir, né? Ouvir, tá preparado. O que a pessoa está trazendo? Então, o vendedor que quer vender antes, aquele papagaio de pirata que fica repetindo coisas pro cliente, é um iludido, ele é tirador de pedido. A pessoa utiliza o mesmo método para todo mundo, não entende que é um processo individual, que você tem que escutar e realmente solucionar a dor, né, desse Não cliente. somos solucionadores de problema. Cristo curou a dor de cada um na medida que ela vinha. Não é o que é que você espera, o que é que você precisa, ele dizia para cada um deles. Não é? Verdade. E aí, quando a gente entende isso, como vendedores, primeiro a gente se posiciona, a gente vende a nossa imagem, a gente cuida do que a gente traz e a gente aprende a ouvir e individualizar as soluções. Ele fazia milagre para todo mundo, mas para cada um era um milagre diferente. Mas ele não curou mais de um paraplégico? Não curou mais de um cego? Tá, mas tudo bem. Não ressuscitou mais de uma pessoa? Tá, tudo bem. Não é sobre isso. Nós estamos falando sobre o quê? Entregar para aquele aquilo que na visão dele ele precisa. Individualizar a solução. Mesmo que seja o mesmo milagre. Eu entrego o meu treinamento para todas as pessoas. O Mastermind Lince é o mesmo, o Mastermind de Vendas é o mesmo. É a mesma sala. O Mastermind de Enneagrama Vitruviano é a mesma sala. O Mastermind Pleno, de Oratória, é a mesma sala. Só que cada um vai ser tratado naquela necessidade que ele precisa. A gente individualiza a solução para a necessidade do nosso cliente. Agora eu vou voltar lá em Jesus, né? E você me fez uma pergunta, certo? Sim. Que é o que nós conversamos nos bastidores, né? Porque eu também, né, numa entrevista, a gente tem a nossa metodologia. E eu achei bacana que você falou agora um pouco sobre a religião, não das placas e doutrinas, enfim. Mas fez uma pergunta, independente de qual fosse a placa, né? A importância de ter uma religiosidade. Eu quero que você explique isso, por favor, para os nossos Villa Talks Lovers. Então, vamos falar aqui com os Villa Talks Lovers. Toda vez que eu vou fazer uma entrevista de emprego, a gente usa uma sequência de perguntas que a gente treina lá no Lince, né? Para manter uma conversação agradável, conhecer as pessoas, entender como é que as pessoas funcionam. Mas uma das perguntas que eu faço é, do ponto de vista do que você pensa, o que você pensa a respeito de Deus, o que você pensa a respeito de religião. E aí eu não estou falando de religiosidade ou de segmento de doutrina, mas eu quero entender do ponto de vista espiritual como é que a pessoa constrói a vida dela. E eu me permito dizer que para mim este é um critério de seleção fortíssimo. E eu não estou me submetendo ao teu julgamento que está nos assistindo, né? Mas por quê? Porque quem não consegue enxergar o conceito de algo maior criando não se curva para algo maior. Então, esta pessoa não tem a visão de liderança. É a mesma coisa que quem fala mal de pai e mãe na entrevista. A pessoa falou mal do pai dela para mim, da mãe dela para mim, tudo bem. Mas dificilmente ela vai falar bem de mim depois de contratada. Por quê? Porque não tem noção de hierarquia. Então, o conceito de hierarquia não foi criado dentro de casa e o conceito de visão de algo maior não foi criado dentro da espiritualidade. Esta pessoa não respeita a hierarquia, não respeita a liderança. Vai dar problema. Em algum momento vai aparecer um problema. Entende? Então, não estou dizendo que eu não contrato. Mas estou dizendo que se ela for contratada, ela vai ter que passar por um outro movimento de treinamento dentro da empresa. Por quê? Porque ela vai me dar um pouco mais de trabalho para respeitar a hierarquia e liderança. E eu tenho observado muito isso. Né? Quanto mais dificuldade eu tive com maternidade e paternidade dos meus ascendentes, mais dificuldade eu manifesto no ambiente de trabalho. Quanto mais dificuldade eu tenho para entender uma liderança espiritual, mais dificuldade eu tenho para me relacionar com a hierarquia e a liderança dentro da empresa. E também faz um dos princípios dos valores, né, da cultura da sua empresa. Sim. De contratar pessoas que estão alinhadas, né, com os mesmos propósitos. Isso faz muito sentido. E eu escolho religião de jeito nenhum. Eu só quero que a pessoa tenha um desenvolvimento espiritual. Ela pode ser agnóstica, pode ser o que for. Mas ela precisa entender o conceito de algo maior. É a minha visão. É a minha visão. Além dessa característica, quais outras características vocês levam adiante, vocês têm como princípio para contratar colaboradores dentro da sua organização, Marcos? Vamos falar sobre pessoas. Eu penso que habilidades ou habilidades técnicas,
Soft skills aí a gente desenvolve. A competência eu desenvolvo. Competência é treinável. Então, da mesma maneira que se treina o vendedor, se treina o líder, se treina a pessoa para fazer o que ela quiser. Quando uma empresa gosta muito de um colaborador, gosta da performance, gosta da relação, gosta do posicionamento, gosta do que ele faz, gosta do que ele produz e gera resultado, a empresa quer que essa pessoa gere outro nível de resultado, ela manda se desenvolver. O que é que Napoleão Hill fala nesse livro aqui? Se você não tem resultado em alguma coisa que você está fazendo, tem algo que você não conhece. Você precisa aprender sobre algo, você precisa se desenvolver em algo. Então, vou colocar uma pessoa que é boa de gestão comercial. É um bom vendedor. Subiu como gestor comercial. Eu quero que essa pessoa faça gestão online de uma equipe fora do Brasil. Então ele vai ter que aprender sobre a cultura do outro país, ele vai ter que estudar sobre isso, e ele vai ter que aprender inglês. Então eu vou mandar fazer um curso de inglês. A empresa paga, e isso é muito comum de acontecer. Mas por quê? Porque antes da questão do desenvolvimento da competência e da habilidade, tem algo que vem. Porque cultura se aprende, técnica e habilidade você desenvolve, treina. Agora, caráter e ambição são duas coisas muito desafiadoras. Aquela coisa, né? Que é um clichê, mas contrate talentos e treine habilidades, né? É isso aí. E é o que você disse também, né? Disso, de caráter, né? Hoje, né? A gente tá vivendo num mundo que nós estamos também falando um pouquinho isso sobre os concorrentes, né? Até a gente viu agora, né? O Twitter com Threads, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. E ali tem, lógico, nada se cria, tudo se inspira, lapida e tudo mais. Mas como também, depois de criar uma metodologia, vamos imaginar lá o Elon Musk, né? Cria todo aquele conceito, toda a metodologia, e vai lá o Zuck e simplesmente dá um Ctrl+C, Ctrl+V. E antes, nós aqui, né, que trabalhamos muito com marketing, brand, a gente fala muito isso de investir cada vez mais no seu brand pessoal, porque não importa o que se faz, mas quem faz e como se faz. Mas eu quero dizer assim, como nós, gestores ou um profissional liberal, que tem tudo aquilo, o estudo, o preparo, né, contrata talentos, treina habilidades, e como trabalhar com pessoas sem caráter, ou no sentido assim, sem ética, que vai lá, às vezes vai pegar o seu profissional que você levou anos para lapidar, a sua metodologia, vai fazer um benchmark, às vezes até um cliente oculto. Como você lida com isso? Como lidar com isso de um jeito saudável e inteligente? Olha, Vanessa, tem uma frase que o próprio Jamil fala, que já passou aqui com você, o Jamil Buquerque, presidente da Mastermind da Fundação Napoleão Hill, que ele diz, e eu gosto muito, é assim, é sempre a sua vez de fazer a próxima jogada. Então, se os concorrentes estão te imitando, parabéns. Tá vendo? Então Muito bom. Faça a próxima jogada e deixa eles imitarem que você vai estar fazendo a outra. Porque conversando com muitos empreendedores, ainda eles têm esse receio de vou pagar um treinamento com investimento alto, ele vai ficar capacitado, vai ficar um ano na minha organização e vai procurar outra empresa. Mas qual que é o custo maior de você não treinar esse colaborador? Quando você escutar isso, manda ler isso aqui, ó. Porque reter Napoleão talentos, perguntou né? isso para Henry Ford, né? Olha. Mas essa pessoa treinada, depois ela vai embora. Falou, se ela vai embora ou não, eu não sei. Mas o tempo que ela ficar comigo destreinada é pior. Aí, ó, tá explicado. Empreendedores. Mas é bom. É isso mesmo, também, vou né? investir na minha equipe. Tá, mas se você não investir é pior. Porque o Rodrigo, né? Me perdoe, isso é um pensamento avarento. Avarento. E pequeno, e a avareza né? é pequeno demais. Porque o Rodrigo, quando vai atender, né, vários profissionais na parte de marketing, que falam, eu preciso fazer meu brand pessoal, o Rodrigo falou, gere conteúdo, compartilhe o que você sabe. E você sente que muitas pessoas têm medo de compartilhar, né, Rodrigo? Tem muito medo de compartilhar. E tem que mudar esse mindset. Mesmo você capacitando um colaborador, ele indo trabalhar numa outra empresa, de uma certa forma você está ajudando ele. Então você está fazendo um papel essencial para a humanidade, né? Você está transbordando. Tem um propósito maior nisso. Eu tenho um amigo que fez o treinamento e, assim, eu digo que talvez os meus amigos não se matriculem, mas quem depois você se matricula, eu gosto de desenvolver um relacionamento e cuidar para que as pessoas fiquem minhas amigas. E aqui eu tenho um amigo próximo daqui, fisicamente onde nós estamos. Ele investe muito com a gente lá e treina muita gente e de vez em quando perde um colaborador. Ele nunca falou assim para mim, Marcos, Fernando, eu me arrependi de ter treinado.
Ele diz assim, eu gosto de investir nas pessoas porque, assim, o tempo que ela ficar comigo, ela vai ter performance. E o tempo que ela, se em algum momento ela decidir em outro tempo sair daqui e fazer a própria trajetória, eu sei que eu ajudei alguém a crescer. E assim, E é olha, maravilhoso. você não serve para servir as pessoas, você não serve para mais nada no mundo. Gente, é maravilhoso, né? Você formar pessoas, que é o seu propósito, você lapidar, você vê que a pessoa, lógico, né? Ela tem o talento dela, mas que ela foi muito desenvolvida. Que você colocou a sua mãozinha ali, né? O seu perfume é maravilhoso. Acho E que é ficar muito feliz gratificante. dela Aham. crescer, né, como pessoa, como profissional, né? Você não tem aquele egoísmo de só você se beneficiar, né? É o ganha-ganha que a gente aprende no treinamento Mastermind. Mano. Eu digo assim, esse pensamento, não vou treinar minha equipe porque pode ser que as pessoas vão embora depois. Entenda uma coisa, e eu vou pegar a fala do João Apolinário também, que eu gostei muito. Ele falou assim, olha, as pessoas não se demitem da empresa, elas se demitem do seu líder. Uau, faz sentido. Entendeu? Se eu trabalho embaixo de um imbecil, eu vou embora. Exatamente. Agora, se eu trabalho embaixo de um visionário que me fez ampliar o meu campo de visão, eu também posso ir embora, mas eu vou embora cheio de gratidão. E replicando obrigado, aquilo que eu porque aprendi, o né? que você me fez enxergar foi tão bom que eu tô enxergando além. E grandes Exatamente. empresas Tá tudo bem. que eu acompanho, que tem uma cultura corporativa bem elaborada, bem inspiradora, você vê que quando ela está saindo daquela empresa para ir trabalhar em outra, ela sai com aquela felicidade, né? O líder elogiando, parabéns nessa nova trajetória. Exato. Então tem esse sentimento de Porque amizade. assim, se eu te preparo para você crescer e você fica, eu cresço junto, crescemos juntos. Por isso que eu disse que ambição e caráter são fundamentais. O que é ambição? E aí nós vamos no conceito positivo de ambição, bem diferentemente de ganância. É a vontade de ser melhor, de crescer, de se desenvolver. A trajetória da vida é uma escada, né? Se você chegar no final da tua trajetória de vida pior do que você começou descendo a escada, por favor, você deve desculpa pros seus pais que te puseram no mundo. E para mim, uma das maiores e melhores características que todo um bom vendedor nato dele tem que ter ambição. Sim. Né? Então, porque também, né, uma palavra que durante muito tempo, vendedor, né, ambição, a cultura, né, que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, levou sempre a palavra ambição para um lado pejorativo, um lado ruim. E a ambição é maravilhoso porque é o que nos move, né? O querer Sim. ser melhor, um dia melhor do que o outro, né? O clássico Kaizen, né, em japonês, que o Lá Ribeiro cita Melhoria tanto. contínua? Melhoria contínua. E você busca como? Se você tem ambição, você conquista grandes coisas, grandes conquistas, você vai ter a liberdade financeira, vai ajudar direta e indiretamente muitas pessoas. Sim. E isso você consegue sempre o quê? Empreendendo, né? Com muita ambição. E é um ponto fundamental a questão da ambição, Marcos. A gente vê muitas pessoas que não têm despertado isso, né? Elas estão na zona de conforto. Se você não tem ambição, você fica na zona de conforto. Se você fica na zona de conforto, você apodrece, né? Que não tá confortável. O mar que não troca água, como é que chama? Mar que não troca. Vai Mar ficar morto. Vai ficar um mar morto, Mar vai ficar um morto. laguinho. No Oriente Médio, ele chama mar morto por isso, porque ele não doa água pra ninguém. Exatamente. Tem o que o Rodrigo sempre diz, né? Que tem que ter um tubarão no tanque, né? Essa história da filosofia japonesa do tubarão no tanque, ela é fenomenal. E quem faz o Mastermind sabe que tem ferramentas lá que ensinam, que fala que nós precisamos ter, né, esse ponto aonde precisamos chegar. A gente fala muito isso, né? Por quê? É a síndrome da aposentadoria. Quantas pessoas você conhece que se aposentaram e esmoreceram? Por quê? Porque não tinham um objetivo para continuar construindo. Então aí fica aqui a ideia, né, do que Napoleão fala, de que a gente tem que carregar objetivos para a vida toda. Então, se você lê O Mais Esperto que o Diabo, ele vai falar claramente sobre isso. A falta de objetivo nos deixa alienados. E a alienação é o primeiro passo para a morte. É o primeiro passo para a morte. Então, falávamos sobre isso, né? Se você termina a tua vida pior do que você começou, você não honrou teus pais. Você não honrou tua vida, você não honrou tua existência. Agora, natural que a gente tenha uma escada para subir. E você vai encontrar dificuldades? Vai, mas é para isso que você se desenvolve. Para que você possa ter poder, capacidade, habilidade para subir os degraus da vida. Por isso que as competências são treináveis. Para que o autoconhecimento é tão importante. Eu tenho que olhar para mim, me entender. Para chegar onde eu quero, para construir o que eu quero, para ser o ser humano que eu gostaria, pensando que
para ter é importante ser, eu preciso ser um ser humano melhor, aprender a fazer coisas melhores do que eu faço para poder alcançar aquilo que eu gostaria, acessar aquilo que eu gostaria. É um processo de desenvolvimento pleno, contínuo, cotidiano e eterno enquanto você estiver vivo. Porque a hora que parou de se desenvolver pode morrer. Mesmo. E aí, Marcos, ó, fazendo um resumo aqui, nós falamos assim como saber lidar com o não, sobre o ego, né, autoconhecimento, autorresponsabilidade, hierarquia, liderança, né, religiosidade, né, espiritualidade, sobre a ambição, desmistificamos algumas crenças limitantes e dentre todos os assuntos que a gente falou um pouquinho, tem algum que você acha assim muito importante que a gente não tocou, a gente falar agora? Vanessa, nós falamos antes aqui no nosso Bastidores. bastidores sobre o que é empreender. Né? Uhum. Empreender é colocar as coisas de pé, fazer funcionar. Eu tenho uma ideia. Se aquela ideia passou a funcionar, eu empreendi. Né? Eu, como empreendedor, dei certo. Agora, o que vai tornar aquela ideia próspera ou não, vai ser conseguir replicar a ideia. E para replicar a ideia, talvez, para escalar a ideia, eu preciso de pessoas. E para eu conseguir trazer pessoas, eu preciso me desenvolver. E aí eu tenho que vender ideias, eu tenho que vender o produto, eu tenho que entender de liderança, eu tenho que entender de negócios. Né? É o famoso know-how e know-who. Você qual é a diferença do know-how e know-who? O how é o como e o who é com quem, né? É o come com quem, come com quem. Processo e pessoas. Para poder tornar a empresa grande. Aí dentro desse processo, sem desenvolvimento, você não chega lá. E a chave de tudo isso são pessoas também, né? A gente tem que trabalhar, lapidar. E aí vou pegar a tua fala. A tua fala foi muito boa. Porque aí eu tenho que desenvolver pessoas. Então, se você quer uma equipe de pessoas achatadas emocionalmente, incompetentes para que você possa subir no teu degrau da arrogância, aí você vai ter uma equipe pequena e resultados medíocres. Agora, se você entende que você precisa trazer pessoas fortes, é fácil lidar com gente forte? Não é. É fácil lidar com gente desenvolvida? Você vai ter que elevar o nível de argumento. Porque para eu ter uma empresa desenvolvida, eu tenho que desenvolver pessoas, mas eu tenho que me desenvolver. E aí eu vou começar a perceber que para poder estar com uma equipe forte, né? Preciso ser forte. É assim, ó, eu escutei uma coisa muito legal outro dia. Nem sei de onde veio isso, porque hoje a gente está em contato com tanto conteúdo, né? Eu prefiro uma equipe de ovelhas lideradas por um leão do que uma equipe de leões liderada por uma ovelha. Porque um líder ruim, ele vai achatar as pessoas. Agora, quando o líder é um leão, ele vai fazer aquela ovelha ficar agressiva, ele vai fazer aquela ovelha desempenhar, ele vai fazer aquela ovelha ter performance. Porque ele vai preparar as pessoas. Verdade. É o que nós estávamos falando nos bastidores, né? A importância de empresas terem bons gestores, né? Sim. Então, investir também em formação de bons gestores, em lapidar bons gestores, né? E você também tem um curso para isso, né? Joia, que bom que você tocou no assunto. Tá, Eu não falei, eu falei de 4 merchandising treinamentos aqui. aqui. O Rodrigo conheceu o nosso Mastermind Lince, nós já estamos combinando o embarque dele aqui no Mastermind de Vendas. E já te fiz o convite para conhecer. Vou amar conhecer. Daqui a pouquinho nós estamos com turmas em Itapetininga, Sorocaba e Tatuí, que fazem parte da nossa regional, que a nossa regional Sorocaba, ela vai de São Roque até Capão Bonito. Então nós temos aí diversas cidades, tem um pedacinho com DDD 011 e várias cidades com DDD 015. Então vocês aqui do Vila Talks, a tua equipe toda, e você que está aí nos acompanhando, vocês são nossos convidados para conhecer o nosso trabalho. Se você gostou do assunto, gostou da referência Napoleão Hill, quiser entender como é que funciona o Mastermind, mas o Mastermind da Fundação Napoleão Hill, venha conhecer os nossos treinamentos. O Mastermind Lince, que é de liderança, o Mastermind de Vendas de Alto Valor Agregado, que é para formação de consultores de vendas, profissional liberal, você que é advogado, dentista, fisioterapeuta, ou você que trabalha com consultoria de imagem, com marketing, fotografia, tudo é venda.
Tudo é venda. Alguém só vai apertar um botão para produzir algo se tiver um vendedor trabalhando na outra ponta. E só que o arquiteto, o marqueteiro, o médico, eles não gostam de ouvir que são vendedores. Né? Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Até o padre, o pastor, ele está pregando e vendendo evangelho. Né? Ou vendendo uma ideia do evangelho. Está ali. Assim como Jesus vendia a salvação. A ideia da salvação. Né? E aí, o Mastermind Enneagrama Vitruviano. Você quer saber por que o 12º Vila Talks ele é tão importante? Ficou nessa... Porque 12 é o número da sabedoria. Uau. A mente que governa com sabedoria. Por isso que Cristo tinha 12 apóstolos. É por isso que o ano é dividido em 12 meses. Que maravilha. Né? Dodeca. A mente que governa com sabedoria. E o que é mais gostoso, né, Rodrigo? Você fez até um post hoje, né? Falando sobre isso, né? Que a gente aprende muito, né? Nos programas. Porque você escolhe, nós escolhemos a dedo, né, Vida? Pessoas para que a gente possa aprender também e compartilhar conhecimento, né? Agora, se você quiser, você pode pegar o 2, somar com 1, vai dar 3. E aí você vai ter a trindade, aí você vai ter a estrutura aqui do seu dedo, do seu braço, a estrutura do teu corpo, a estrutura do dia, manhã, tarde e noite, né? Por isso que as pirâmides têm faces triangulares. Agora, você quer entender mais o poder de cada um dos números, a ligação que eles têm com as leis universais e como isso funciona dentro do traçado da personalidade, o entendimento da personalidade humana, dos vícios e das virtudes emocionais. Você vem para o nosso Enneagrama Vitruviano, nós vamos ter uma turma agora, 1, 2 e 3 de setembro. Vendedor, né? E aqui na Regional de Itapetininga. Sensacional. Vai ser em Itapetininga, nós já estamos com a turma formada, matriculando pessoas, tem interesse, fala conosco. E você vai entender essa influência no mundo dos negócios. Maravilhoso. Porque o nosso programa Enneagrama Vitruviano é um programa focado em negócios. Entender pessoas para conectar com negócios. O Mastermind Pleno, que é um programa de liderança estratégica e negociação em oratória, e não é um programa para oradores motivacionais, pessoal de palco, é um programa para quem vende e faz negócio, lidera falando em público, para quem tem que pegar um microfone e construir técnicas e ferramentas para convencer e influenciar pessoas. E aí a gente fala para pequenos, médios e grandes públicos. E o Mastermind Meta Gerenciamento, que é um programa para competências gerenciais. Então, quando você abre a estrutura da empresa, em que você tem estratégicos, você tem táticos intermediários e tem operacionais, o metagerenciamento é um programa que fala com o tático. Que é a pessoa que tem que pegar a visão, entender missão, visão, valores e traduzir isso numa linguagem que o operacional entenda. Através de um método que trabalha processos gerenciais. Então, como dar feedback, como estruturar feedback, como estruturar processos, como fazer um planejamento estratégico com a equipe, como traduzir metas em atividades cotidianas, como comandar a agenda. Isso tudo é visto dentro do metagerenciamento. Então, a gente cria o líder visionário na sala do Mastermind Lince e trabalha esse líder para comandar pessoas, usando as competências para pessoas. Aí pega essas pessoas que ele tem que ter dentro da equipe e treina essas pessoas para comandar atividades cotidianas que constroem uma empresa de sucesso. Uau! Maravilha! E lá Pera aí que eu tenho mais um. Tem mais um? E lá na base, eu estou apresentando 6. A nossa carteira tem 12 treinamentos. Louco. Mas o 6º treinamento que a gente trabalha na nossa regional é o Mastermind PDP, que é um programa de desenvolvimento de pessoas para a operação. Então, são pessoas que trabalham com o líder visionário e com o gerente planejador. Incrível. Então, Um pacote aí que trabalha todos os aspectos aí pra... Gestão de conflito, solução de problema, posicionamento, comportamento, cultura organizacional, tudo isso é abordado em todos os nossos processos e fazem com que as pessoas tenham resultados extraordinários. Maravilha. Esse que é o objetivo e o propósito do Vila Talks, trazer entrevistados, pessoas inspiradoras, cases de sucesso, com histórias que ajudam no seu dia a dia para trazer mais resultado, mais performance e se tornar cada vez uma pessoa melhor. Hoje acabamos de entrevistar aqui o Marcos Fernando, do Mastermind Lince, da Fundação Napoleão Hill, que passou muitas ferramentas que você pode aplicar hoje mesmo nos seus negócios e também se capacitar fazendo os treinamentos que ele citou e preparar também toda a sua equipe para ter resultados extraordinários. Que entrevista sensacional.
E Aqui antes, a gente né? sempre faz, né, a indicação do livro. Exatamente. E antes da indicação do livro, né? Assim como tudo é venda, tudo é marketing, eu sou uma boa vendedora. Eu me considero, tá? Uma boa Com vendedora, certeza, né? vocês são ótimos. Vou falar ótimos. um pouquinho também dos nossos queridos parceiros patrocinadores, né? O Espaço Itamaraty Grill, que é maravilhoso, está mais do que convidado. Gente, o Rogério é um querido. O Espaço Pet Friendly, né? Com uma gastronomia incrível. Aqui em Tatuí, os nossos parceiros queridos, né? O Koalinha, né? Que é o Koala Studio, que está gravando, fazendo tudo isso acontecer. A Fran Yamamoto, nossa fotógrafa oficial, né, Rodrigo? Que mais? Aqui, o principal também, né? Que é o Grupo Biotai. Conta um pouquinho deles também pra O gente. Grupo Biotai também é nosso patrocinador, do Alan e da Bianca, parceiros que eu tive o privilégio também de fazer a marca das suas empresas. Temos o Armazém Silvestre, também um e-commerce, que é uma marca que eu fiz para um novo empreendimento do Grupo Biotai. Silvestre Ingredientes Naturais, eles desenvolvem matéria-prima para grandes produtos do segmento alimentício e também na parte cosméticas. Eles são grandes referências e nós agora estamos ajudando a lançar essa nova marca no mercado, que é um produto de marca própria, que é o Bless Green, suco verde. Em breve vocês vão ouvir muito aí falar na mídia e vocês vão poder experimentar e ter uma vida com muito mais energia. E também, claro, né, a Du e a do IPET, né, por favor, né, que eu não poderia deixar de citar, né, um agradecimento a toda a equipe também da Du e da do IPET. E aí, estamos indo para a reta final, olha que papo gostoso, né, que a gente nem sentiu, a gente falou de A a Z, literalmente, né, vários ganchos, várias dicas, né, eu tenho certeza que foi o que o Rodrigo falou, que é o objetivo disso, além de levar conhecimento, né, e sabedoria para as pessoas, é a gente aprender também em cada podcast, né, Vi? Exatamente. E sempre nos nossos episódios eu faço uma inspirativa de leitura e de livro. Boa, E hoje boa. vamos falar sobre o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E depois você pode passar uma frase final para inspirar as pessoas que nos acompanham a ter mais resultados em suas vidas. Para fecharmos, né, com chave de ouro. Então, Maravilha. antes daquela frase final que você vai olhar para aquela câmera, tá? Obrigado, Marcos. O Rodrigo vai falar um pouquinho da dica do livro. Eu já quero começar os meus agradecimentos e muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela presença, por compartilhar conhecimento, assim, genuinamente, né? Obrigada a todos os nossos participantes, né? Eu digo, que apoiam o nosso programa, meu gato garoto que está aqui ao meu lado. Então já fica aqui o meu muito obrigada, viu? E aí, Rodrigo, por favor, a dica do livro, pro depois o nosso querido convidado finalizar o programa com aquela mensagem maravilhosa. Eu vou dar uma dica de livro que eu conheci há 8 anos atrás, o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Um livro que ajudou a despertar muitos conhecimentos, destravar muitos bloqueios que eu tinha na minha vida de empreendedorismo, e eu apliquei algumas técnicas, já tive resultados, e nada melhor do que o Marcos para depois complementar um pouco sobre essa inspirativa. Mas aqui nesse livro ele vai ensinar como você ter um desejo ardente, você ter ciência do que você quer na sua vida, você ter aquele desejo que queima no seu coração, você ter a fé que isso vai se realizar. E aqui tem ferramentas para você colocar em prática, onde ele explica que você também pode escrever uma carta do que você deseja, o que você vai dar em troca, e você recitar no dia a dia, de manhã, de noite, para com que isso materialize e isso interiorize também na sua mente, porque a programação linguística é baseada através da fala. E quando a gente fala, a gente sonha e tudo acontece. E essa é a inspirativa do livro de hoje, Quem Pensa Enriquece. Vale muito a pena para você ser uma pessoa melhor, um empreendedor, que aqui é a base de tudo. E agora vamos passar a palavra para o Marcos poder complementar um pouco mais sobre esse livro, que ele tem muito conhecimento e bagagem, e depois ele vai deixar uma frase final. Inicialmente, antes da gente fazer a fala final, eu quero agradecer muito para vocês. Eu devo essa gratidão por esse espaço que vocês abriram. Vocês realmente são diferenciados. Que bom. Eu, quando conheci o Rodrigo, já tive essa primeira impressão, e eu conheço o Rodrigo há acho que uns 3 anos, né, Rodrigo? É. A gente se conheceu no evento de negócios e a gente foi estreitando o relacionamento, e está sendo uma oportunidade incrível ter você na sala, porque realmente contribui muito. Maravilha. E Deus não permite união de desiguais, né? Então ele abençoa a união daquelas pessoas que têm o mesmo padrão, o mesmo nível de valores.
E aí eu, conhecendo o Rodrigo, posso entender claramente por que vocês estão juntos Que bom. e aceite isso como um elogio. Obrigada, fico Muito muito obrigado. feliz. E você é uma pessoa muito especial, Cris. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço para vocês dois essa recepção. Para toda a tua equipe, o pessoal aqui do Espaço DUI, do Vila Talks, o nosso amigo Koala, o André que está cuidando gentilmente da gente aí. E de todas as pessoas que estão acompanhando. Fica aqui o meu abraço e meu muito obrigado para vocês que estão conosco e a mensagem para vocês conhecerem a Mastermind Treinamentos e a Fundação Napoleão Hill. Porque nós entregamos verdadeiramente aquilo que nós bebemos na fonte da Fundação. Napoleão Hill tem obras incríveis. Ele tem ao todo 36 livros. E eu gosto sempre de falar dos meus 4 preferidos. Que são O Quem Pensa Enriquece, Top 10, primeiro da lista. A Lei do Triunfo, que é um livro incrível, é um livro de estudo, são 700 e lá vai fumaça, então são muitas páginas, mas é um livro de profundidade que você tem que ler. Eu leio pelo menos uma vez por ano, para você poder desfrutar tudo aquilo que ele traz. Então, já li inúmeras vezes, e é sempre, cada vez que eu leio, eu tenho um insight diferente. O Mais Esperto que o Diabo, que é uma obra incrível, fenomenal, provocadora, assim, te tira da zona de conforto mesmo. Para algumas pessoas, ela é chocante. E não pelo título Diabo, porque... E o Atitude Mental Positiva, que é um livro que eu adoro. Fenomenal, incrível também. Ele mostra pra gente que tudo é crença. Então, a forma que você enfrenta as suas crenças é que molda a sua vida. E aí isso me manda de volta lá no Quem Pensa Enriquece, para deixar claro para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, está tudo na tua mente, está tudo na tua cabeça. O mundo que você traça, o resultado que você tem, a vida que você leva, você desenhou aqui antes. Você não está gostando da tua vida? Pensa em como é que você pensou nela antes. O que é que você vem desenhando? Porque tudo, não existe acaso. Acaso é um avião cair em cima da sua casa. Certo? Existem milagres e eu acredito neles. O Deus que eu sigo, o Deus que eu sirvo, me deixa claro todos os dias que milagres existem, inclusive os que acontecem na minha vida. Todo o resto não é acaso, todo o resto é construção. Você plantou, você está colhendo. Lei do retorno. E aí, eu vou para um livro que eu não citei aqui para fazer o meu fechamento. Que é um livro que eu gosto muito, chamado Quem Assiste Enriquece. Que tem uma série de palestras de Napoleão Hill que foram transcritas e vem nesse livro. Quem Assiste Enriquece. Ele tem uma frase no livro que me incomodou demais quando eu li, né? Mas eu grifei e pensei sobre essa frase, e eu vou deixar o incômodo para você que está nos seguindo. E a frase diz: não há nada na tua vida que você não possa fazer algo a respeito. Você que se sente engessado com as coisas da vida, pensa sobre isso. Porque aí, quando eu escutei esta frase, ou quando eu li esta frase, e a gente estava num grupo de estudo de Napoleão Hill, por isso que eu digo escutei tantas vezes, a gente estava debatendo o texto. Quando veio lá, não há nada na tua vida que você não possa fazer algo a respeito, eu fiquei pensando assim, e a morte? E aí eu vou para personagens históricos que fizeram algo a respeito da morte. Nós vamos para Chaplin, para Disney, o próprio Cristo, Ayrton Senna, Antônio Hermílio de Moraes. O que é que essas pessoas fizeram com a vida que foi mais forte do que a morte? O que eles fizeram com a morte? Transcenderam a morte, deixando um legado inquestionável. 2000 anos depois, nós estamos aqui falando de Cristo numa mesa, num momento em que a sociedade está limpando o pé no cristianismo. Você vê a sociedade lá fora, muita gente abominando o cristianismo. Uhum. E a gente aqui falando de valores cristãos. Valores de empreendedorismo que Antônio Hermílio de Moraes, que o próprio Ayrton Senna deixou como exemplo. São pessoas que transcenderam a vida, transcenderam a morte, porque criaram um legado e deixaram uma existência da qual a criança deles lá com 8, 10 anos de idade se visse e ia falar: uau, olha o que eu me tornei. Então, se você quer fazer algo a respeito da tua vida, definitivamente faça.
cria um legado que a criança que você foi um dia teria orgulho de ver. Que isso, alto nível demais. Sensacional, Marcos. Privilégio imenso. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e contribuir com nossos ouvintes, quem está assistindo, tanto conhecimento rico e ferramentas para ter uma vida excepcional. Gratidão mesmo, Marcos. Então é isso, gente. Obrigada, fiquem com Deus e atentem-se aqui porque logo teremos mais um episódio maravilhoso. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.